Boa noite, Vox. Vocês estão bem? Estão animados para hoje? Uau! E aí, Tracks? Se vocês conhecem uma galera barulhenta, mas apaixonada por Jesus, esses são os Dunamis Tracks. Faz barulho aí, Tracks. É isso aí, os nossos Dunamis Tracks. Cara, eu tô aqui, tô em casa, nossa casa, Monte Sião, Vox, e eu tenho uma missão hoje aqui, que é compartilhar com vocês aquilo que nós, como Igreja Monte Sião, nós temos sentido para essa temporada. Eu não sei se você sabe, eu espero que você saiba. Se você não sabe é porque eu não fiz um bom trabalho, mas nós estamos no meio dos nossos 40 dias em Sião. Quem sabe disso? O nosso período de jejum e oração em preparação para a conferência Voz de Sião. E todos os anos nós sabemos que o período de 40 dias em Sião é o período que mais nós vemos libertações, mas nós vemos curas, nós vemos milagres, nós vemos processos, nós vemos tratamentos, nós vemos salvações, nós vemos romperes, nós vemos grandes coisas nesse período de jejum e oração. Mas existe algo novo de Deus que Ele quer fazer para esse ano. A gente entrou com uma expectativa, e eu falo como ministério de intercessão, nós entramos com uma expectativa para esses 40 dias, e quando nós demos a largada, no domingo passado, naquela madrugada, Deus já deixou claro as coisas que Ele iria fazer nesse período de 40 dias. Tanto é que às vezes a gente está orando e a gente até esquece de dar a voz de Sião, porque a gente fala, não sei se vai dar para sobreviver 40 dias em meio a tanto processo, mas vai ser bom. Deus tem algo muito forte para agora. E para mim é uma honra e um privilégio poder vir compartilhar isso com vocês. E antes da gente entrar na palavra, eu só queria que você fechasse os seus olhos e abrisse suas mãos, porque eu sei que Deus tem algo ainda mais para derramar. É algo soberano de Deus que Ele quer fazer, e que não depende da minha voz, não depende de qualquer oração que eu possa fazer, mas que Ele vai fazer soberanamente agora. Senhor, nós nos abrimos agora para aquilo que o Senhor quiser fazer nesse lugar. Espírito Santo, continua intensificando a Tua presença aqui, como o Senhor fez durante o louvor, o Senhor fez durante todo esse tempo. Eu oro, vem intensificar ainda mais forte. Vem, Senhor. Seja o que for, faz aquilo que o Senhor quiser fazer essa noite. Nós não vamos nos segurar a nada. Vai dizendo para Ele, Senhor, eu não me seguro a nada. Eu não me travo naquilo que a pessoa do meu lado está pensando. Eu não vou me preocupar com medos, inseguranças, nada. Eu quero 100% do que o Senhor tem para mim hoje. Eu quero 100% daquilo que o Senhor tem para mim nessa temporada. Vai orando, vai concordando com isso. Senhor, 100%, nada menos do que isso. A Tua presença é tão doce, mas ao mesmo tempo é tão forte nesse lugar. Espírito Santo, eu oro agora, começa a ministrar nos nossos corações. Começa a ministrar diretamente aos nossos espíritos. Toda voz da nossa própria alma, toda voz do nosso próprio corpo agora, toda voz de acusação, silencia agora no nome de Jesus. Nesses próximos momentos, ó Deus, eu oro, vem com os Teus anjos nesse lugar, libera anjos e anjos e anjos aqui, que vão ministrar algo tão profundo, que vão trazer o perdido de volta para casa, que vão trazer aquele que nunca te conheceu, a te conhecer como Pai amoroso. Obrigado porque essa é uma noite de salvação, essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de cura. Algumas pessoas, durante a adoração, você foi levado a pensar em situações que você já passou lá atrás, medos, talvez traumas, coisas que você acreditou que estavam vencidas e voltaram na sua mente.
E na hora a sua reação foi: eu repreendo isso em nome de Jesus, isso não é de Deus, essa voz de acusação. Mas na verdade eu sinto que para vocês, algumas pessoas aqui tiveram esses flashbacks. Você foi levado de volta para esse lugar, porque é o próprio Espírito Santo falando: eu quero te levar lá, tem coisas que você precisa ainda fechar, tem portas que ainda estão abertas, e eu quero te levar para esse lugar, para que pelo meu sangue você feche isso de uma vez por todas. Vem, Jesus. Espírito Santo, imprime em nós a urgência que existe no teu coração para esse tempo e para esse momento. Tira de nós toda a passividade. Eu chamo agora, eu oro agora em nome de Jesus. Traz os nossos espíritos agora à tona. Ministra diretamente ao nosso espírito, não a nossa alma nem ao nosso corpo, mas o nosso espírito agora em nome de Jesus. Uau. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Quantos podem sentir a presença de Deus? Algumas pessoas só. Quantos podem sentir a presença de Deus? Dá uma salva de palmas para Jesus. Tem algo forte que Ele quer fazer aqui nessa noite. E isso vai depender 100%, vai precisar 100% da sua entrega e da sua atenção completa. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: oi? Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Pode falar de verdade, deixa eu te falar uma coisa. Eu não me responsabilizo por nada que vai acontecer comigo hoje. E fala para ela também: e eu não estou nem aí pelo que você vai pensar. Eu só quero Jesus. Eu só quero o Espírito Santo. Pronto, agora você tem uma desculpa oficial para você ser loucamente tocado por Ele agora. Você não precisa de mais nada. Abre sua Bíblia comigo em Josué no capítulo 3. Sabe, nós temos sentido para esses 40 dias em Sião que nós chegamos num período crucial da história da nossa igreja. Nós chegamos num período crucial para a nossa geração, para nós que nos chamamos aqui de jovens, especialmente jovens da igreja Monte Sião. É um tempo em que existe uma urgência tão forte, algo tão grande que Deus quer fazer no nosso espírito, algo tão grande que Deus quer fazer na nossa vida, que talvez a gente não saiba todos os passos, ou a gente não sabe onde é que isso vai nos levar, mas a gente sabe que vai ser intenso e vai ser muito bom. E é um caminho sem volta. Isso que Deus está colocando diante de nós é um caminho sem volta. E isso é muito bom. Nós não vamos voltar para o lugar da onde a gente saiu, a gente vai voltar para onde nós vamos, na verdade, para onde o Senhor levar a gente para estar. E de glória em glória a gente vai caminhando. E a minha missão aqui hoje é compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente tem sentido e imprimir em você uma urgência. Não pelas minhas palavras, mas porque o Espírito Santo de Deus tem essa urgência que eu estou falando, e vocês vão ouvir eu falar toda hora. Existe uma urgência, existe pressa, existe algo que Deus está fazendo. Eu não quero trabalhar com a sua emoção, eu quero que o próprio Espírito Santo ministre você. E enquanto eu estiver falando anjos, eu tive essa palavra hoje, e eu tenho fé de que anjos vão começar a ministrar pessoas aqui. Então, se enquanto eu estiver falando você sentir algo de Deus, eu te dou licença para você fechar os seus olhos e só receber de Deus. Se você precisar ficar de pé, você fica de pé. Se você precisar vir para frente, você vem para frente. Se você precisar do que você precisar, cara, você faz o que você tiver que fazer para receber 100% daquilo que Ele tem. Amém? Ninguém vai pensar estranho de você. Na verdade, todo mundo vai, mas você não se importa, não é? Você não se importa com aquilo que as pessoas vão falar. Quando nós começamos esses 40 dias em Sião, Deus trouxe através de um dos nossos intercessores uma palavra que foi direção. Foi algo que nós estávamos clamando e falando: Deus, o que o Senhor quer para esse período? O que o Senhor quer de verdade? O que o Senhor quer? E vez após vez essa palavra vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava. É a palavra que está em Josué 3, no versículo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que fala: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis.
Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos cheguei a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por esse caminho nunca passaste antes. E lê o versículo 5 aí junto comigo, todo mundo em voz alta. 1, 2, 3. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus está nos chamando nesse período para um período de santificação. Ele está dizendo: Monte Sião, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós amanhã. Amanhã é um tempo futuro, santificai-vos é no tempo presente. Santifiquem-se agora, para que vocês sejam encontrados prontos para aquilo que Deus vai fazer amanhã. Algo Deus vai fazer amanhã. E eu não estou falando de amanhã domingo, talvez seja até amanhã domingo, mas eu estou falando de amanhã pós esse período que Deus está trazendo para nós de santificação. E enquanto nós estamos orando para essa questão da santificação, essa urgência, esse clamor que existe no coração de Deus para que o povo dele, para que nós como igreja local, a gente entre no processo de santificação, existem 3 coisas que têm se levantado muito forte, que nós temos sentido de Deus. E eu falo que são 3, coincidentemente são 3, tá? Não é porque isso aqui é Monte Sião que todas as pregações têm que ter 3 pontos, não é só isso. Mas é porque realmente existem 3 coisas que Deus falou com a gente sobre aquilo que Ele quer derrubar em nosso meio, e são essas 3 coisas que nós vamos quebrar aqui, para que a gente possa entrar nesse processo de santificação. Talvez você vai olhar e você fique um pouco assustado, e você vai falar: cara, o que é esse negócio aí de santificação? O que a gente vai, é fogueira santa, eu vou ter que trazer a chave do carro aqui para queimar, o que eu vou ter que fazer? Não, santificação é o seu alinhamento com Deus, santificação é o seu processo de separação. A palavra fala em vários momentos que o nosso Deus é um Deus ciumento. Nosso Deus é um Deus ciumento, significa que Ele tem ciúmes de você. Já parou para pensar isso? Nosso Deus é um Deus ciumento, Ele tem ciúmes de você. Ele não vai te dividir com nada mais. O amor que Ele tem por você é um amor ciumento, Ele não vai te dividir com nenhuma outra paixão. Ele não quer o coração dividido, Ele te quer por inteiro. Ele não quer 10% da sua atenção, Ele quer 100%. Ele não quer 20% do seu comprometimento, Ele quer 100%. Ele não quer 30% da sua alegria nele e 70% da sua alegria em outras coisas. Ele quer 100% do teu coração num lugar de prazer e alegria na presença dEle. Faz sentido? Para alguns faz sentido. Para todo mundo vai fazer sentido no final dessa noite. Vocês estão comigo? Nós estamos entrando no processo de santificação, e aquilo que Deus vai fazer é forte. Fala para a pessoa do seu lado: é forte, igreja. É forte, igreja. Aquilo que Deus vai fazer é algo muito forte. A primeira coisa que nós temos sentido que nós precisamos nos levantar é contra qualquer tipo de distração. Deus está tirando as distrações da nossa vida. E talvez vai fazer sentido porque alguns saíram do seu emprego essa semana e você nem entendeu. Talvez vai fazer sentido porque que alguns relacionamentos terminaram essa semana e você nem esperava. Talvez vai fazer sentido porque que alguns amigos pararam de te ligar, pararam de te mandar mensagem e você não entendeu o que aconteceu. Cara, nós entramos num período onde Deus está quebrando qualquer distração que nos afaste do propósito perfeito dEle. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos um certo limite de atenção que a gente pode dar para as coisas. Você não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Existem certas coisas que você consegue olhar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Você consegue dirigir e ouvir uma música, você consegue dirigir e não deveria, mas às vezes você consegue dirigir e mandar uma mensagem. Não fala que eu falei isso, porque é crime de trânsito. Você consegue fazer coisas ao mesmo tempo, 2 coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, alguns conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, alguns conseguem 3 coisas ao mesmo tempo. Mas uma coisa que não dá para fazer ao mesmo tempo é dividir a atenção do seu coração. Ou seu coração está num lugar, ou seu coração está em outro lugar. Seu coração não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando você tem um coração que tem 2 focos, você tem um coração dobre. A Bíblia fala que não pense o homem que tem coração dobre que ele conseguirá nada da parte de Deus. Deus está nos chamando para ter um coração completamente voltado diante dEle, absolutamente voltado diante dEle. E quando eu estou falando de distrações, você não precisa pegar o seu óleo da unção aí, seu crucifixo, e começar a repreender as distrações do diabo na sua vida. Entenda que existem distrações que não são demoníacas.
Na verdade, eu acho, pelo tanto que eu tenho observado, pelos lugares que eu tenho ido, eu acho que a nossa geração, na verdade, hoje tem sido mais pega por distrações dentro da própria igreja do que fora. Às vezes eu acho que o próprio diabo está meio que de braço cruzado, falando assim, cara, eles estão tão distraídos com esses eventos gospel, eles estão tão distraídos com essas coisas aí, que eu não preciso nem me mover para poder distrair esse povo de Deus. Eu só preciso ficar aqui paradão. E a gente está lá dentro das nossas conferências, dentro dos nossos rolês, dentro das nossas amizades, completamente distraídos. Para a gente entender um pouco mais disso, abre comigo em 2 Reis, no capítulo 2. Nem toda distração vem do diabo. Nem tudo que rouba a sua atenção vem do diabo. Quando algo rouba a sua atenção, não necessariamente você é a vítima. Depende de você. Se algo rouba a sua atenção, é porque você não teve o foco suficiente. Não necessariamente você é a vítima da história. E esse é o alinhamento que Deus está querendo trazer sobre nós hoje. Olha aí comigo, 2 Reis, capítulo 2, do 5 ao 12 fala: Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. É engraçado, ele fala: Eu sei sim, cala a boca. E depois ele diz, e Elias disse: Fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Basicamente o que ele está dizendo: nem a pau que eu vou te deixar. E eles foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de fronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu faça. Elias virou para Eliseu, o seu fiel escudeiro, o seu discípulo, e fala: Pede aí, o que você quer que eu faça por você? E disse Eliseu, e Elias falou: Antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não se fará. Para um pouquinho aí. O que está acontecendo é um diálogo Elias-Eliseu. Eliseu sabia que Elias seria arrebatado, Elias sabia que ele seria arrebatado, os filhos dos profetas sabiam que Elias seria arrebatado. E Elias então falou: eu estou aqui por mais um pouquinho de tempo. O que você quer que eu faça por você? Você me serviu todo esse tempo, o que você quer? E ele falou: eu quero a porção dobrada. Tudo que você tem, eu quero o dobro. Tudo que você já se moveu, eu quero o dobro. Eu quero a porção dobrada disso. E a resposta de Elias é bastante encorajadora. Ele fala assim: você pediu um negócio meio difícil. Vou te falar, não vou mentir para você não. Você pediu um negócio que é quase impossível. Mas deixa eu te falar, se você ficar de olho em mim, se você mantiver os seus olhos fitos em mim, você vai receber isso. Agora, se você se distrair, você não vai receber. E então sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu. Fala comigo, num roda-moinho. Tá bom, fala mais forte, roda-moinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes rasgou-as em duas partes. E aí então ele dá início ao ministério. Eliseu dá um início ao ministério que faz o dobro daquilo que Elias fez. Você já conhece essa história? Talvez na escola dominical alguém mostrou para você uma foto que mostrava Elias sendo levado numa carruagem de fogo. Quem já viu essa imagem aí? É mentira da tia Lurdinha. Não é verdade, eles te enganaram lá na escola dominical. Na verdade, Elias subiu num roda-moinho. Elias não subiu na carruagem de fogo, Elias subiu num roda-moinho. E por que eu estou trazendo essa história aqui? A gente vê que qual era a condição para que Eliseu recebesse a porção dobrada de Elias. Geralmente a gente está acostumado a falar assim: olha, se você servir alguém, você recebe a porção dobrada. Elias, Eliseu. Isso é verdade, é bíblico, não é bíblico? Se você serve alguém, você recebe ali então a porção dobrada. Elias, Eliseu. Mas a grande verdade é que não foi só o serviço que colocou Eliseu numa condição de apto para receber a porção dobrada. Foi o serviço e o foco, o serviço e a obediência.
Elias chegou e falou assim: se você mantiver os seus olhos em mim, então você vai receber a porção dobrada. Eliseu poderia ter servido Elias do melhor jeito possível até aquele momento, mas se ele tivesse perdido o foco de Elias, ele não teria recebido a porção dobrada. Está aí na sua Bíblia, a gente acabou de ler junto. E o que isso fala para a gente? Existe uma condição para que a gente venha entrar num nível maior. E essa condição é nós nos livrarmos de qualquer que seja a distração, ainda que ela venha de Deus. Como assim, Kriegner? Você está falando que Deus envia distrações? Eu estou falando que a carruagem de fogo, ela não veio para levar Elias. Elias não subiu numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo veio para separar Elias de Eliseu. E então Elias subiu no rodamuinho, enquanto Eliseu ficava ali, separado dele. Eles estavam juntos, então Elias fica ali parado, separado. Eliseu fica separado, olhando Elias. Você tem que desenhar o quadro aqui comigo. Eu não sei se você já viu uma carruagem de fogo. Alguém aqui já viu uma carruagem de fogo? Espero que não. E não tente botar fogo no cavalo da fazenda da sua tia lá para ver como é que é. Não é legal você fazer isso. Mas quando uma carruagem de fogo aparece, eu acho que chama atenção. Não é verdade? Eu não sei você, mas se a gente tivesse aqui e de repente aparecesse uma carruagem de fogo, eu ia prestar atenção. Na verdade, se aparecesse uma carruagem aqui, eu ia prestar atenção. Eu estudava eu morei quando eu era pequeno, e eu estudava Taboão da Serra aqui perto. De repente você estava no meio da rua, passava uma carruagem com cavalo. Alguém é de Taboão aqui? Você sabe o que eu estou falando. Galera de Osasco é meio parecido também. Se de repente você vê um cavalo, você vê uma carruagem, essas coisas acontecem. Mas isso já chama atenção. Você está lá no meio do trânsito, tem um cavalo. Agora, imagina só se esse cavalo está pegando fogo. Essa carruagem está pegando fogo. Isso chama atenção. Mas o desafio de Eliseu era: eu não vou olhar para isso que não é o meu foco, ainda que seja de Deus. Não foi o diabo que mandou a carruagem de fogo, é óbvio. Mas foi Deus quem mandou a carruagem de fogo. Mas o desafio de Eliseu é: ainda que isso seja de Deus, eu não vou prestar atenção nisso. Eu vou prestar atenção no meu mestre, eu vou prestar atenção em Elias. Ele é quem está subindo aos céus, e eu preciso manter os meus olhos fitos nele. Faz sentido? Vocês estão entendendo? O desafio de Eliseu era se manter fiel às palavras que Elias tinha colocado a ele, manter os olhos em Elias e não somente naquilo que ele que aparentava ali como sendo um sinal de Deus. Isso fala pra gente que nem toda distração vem do diabo, nem toda distração é humana. Talvez o Fox é a carruagem de fogo que tem tirado a sua atenção e o foco naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus durante a semana tem falado: cara, eu quero que você se entregue em jejum, eu quero que você se entregue em oração, eu quero que você me busque mais durante a semana. E aí você chega aqui e você vê o mover de Deus e você fala: não, eu não preciso jejuar, eu não preciso orar durante a semana, não, eu não preciso pagar um preço tão alto, porque olha aqui, ó, eu estou aqui e as coisas estão acontecendo, eu estou sentindo a presença de Deus. Quem sabe do que eu estou falando? Talvez o seu link é a carruagem de fogo que tem te distraído do teu propósito inicial. Eu não estou falando que o Vox é ruim, não me entenda mal, a carruagem de fogo não era ruim. Mas se Eliseu não tivesse sido fiel ao que Deus estava dizendo para ele, ele não teria recebido, e aí então na vida dele aquela carruagem de fogo era ruim. Talvez a conferência Dunamis se tornou uma carruagem de fogo para você, porque você fala: eu vou lá para a conferência, eu vou receber vou receber um shaba, e aquilo vai me dar um gás para mais um semestre da minha vida, para mais um ano da minha vida. Eu não preciso me dedicar tanto. Para que eu vou orar até tarde? Não precisa mais, a gente vive na época da graça. O dia que meu tanque estiver começando a ficar vazio, eu vou lá no Vox e eu sei que meu tanque vai ficar cheio. Carruagem de fogo. Elias poderia ter olhado para a carruagem de fogo, ele teria um baita de um testemunho, ele teria uma baita de uma história. Quem na terra já viu uma carruagem de fogo? Ninguém nunca viu uma carruagem de fogo vindo descendo. Quem sabe ele poderia ter montado no cavalo, Eliseu poderia ter montado no cavalo, feito umas doideiras lá, o cavalo estava lá, cara, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele tinha um foco, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E ainda que a carruagem brilhasse mais, ele não ia tirar os olhos de Elias, porque ele sabia o que ele queria a porção dobrada. Nós estamos entrando no momento em que Deus está cortando as distrações da nossa vida. Nós podemos dizer não para esse processo, porque ele é um pouco doloroso às vezes.
Mas é uma distração que, se nós tirarmos os nossos olhos disso, se nós pararmos de dar atenção para essas distrações, nós vamos conseguir focar 100% no manto que está caindo dos céus, e nós vamos conseguir pegar esse manto. A nossa missão agora é: eu quero pegar esse manto, eu quero manter meus olhos fixos aqui, eu não quero desperdiçar a oportunidade de eu receber a porção dobrada que eu tanto tenho clamado. É uma escolha que eu trago para vocês, é uma escolha, é algo que Deus tem colocado diante de nós, falando: o que você vai querer? A carruagem de fogo no teu coração, ela brilha mais do que o manto que está caindo dos céus? O que você prefere? A nossa geração precisa começar a fazer essa escolha. A escolha de olhar para um manto que talvez não é tão glorioso, um roda-moinho subindo aos céus. O roda-moinho não é nada muito glorioso. Eu imagino até um roda-moinho naquela época era tudo deserto, devia ser meio barrento, o negócio não era aquela coisa bonita. Subir uma carruagem de fogo era muito mais interessante. Mas não era a carruagem de fogo que Deus queria usar. Não era isso que ia destravar a nova porção, a porção dobrada sobre Eliseu. Quais são as distrações que você tem comprado? Quais são as distrações que você tem acreditado? Quais são as amizades que na verdade têm sido distrações para a sua vida? É uma pessoa de Deus, tá bom, carruagem de fogo, não te leva para o teu propósito. Aquela reunião lá é super do chaba, é avivada. Tá bom, carruagem de fogo, não te leva para o teu propósito. Eu não estou falando que você não pode vir mais para o Vox, tá? Não vai dizer: Dudu, o Kriegner falou que não é para vir para o Vox mais. Porque, não vai dizer isso, está repreendido em nome de Jesus. Mas você tem que ver o que você tem feito daquilo que está acontecendo aqui. Se o que acontece aqui morre aqui, cara, carruagem de fogo não te leva para o teu propósito. O que acontece aqui, na verdade, é uma grande plataforma que te impulsiona para mais perto. Se você sabe usar bem aquilo que você está recebendo aqui, aquilo que você recebe na Monte Sião. E o segundo ponto que nós temos sentido forte de Deus, então o primeiro deles é Deus nos livrando das distrações. Esse é um ponto que nós temos orado, e eu vou passar rápido por esses pontos para que a gente tenha um tempo de oração. Quem quer ter um tempo de oração aqui? É isso aí. Vamos fazer 40 dias em Sião, isso aqui vai virar um turno de oração, reteté, vamos que vamos. Esse primeiro ponto, Deus nos livrando da distração. O segundo ponto que Deus tem falado conosco, bastante forte, é sobre a nossa mente. Nesses 40 dias em Sião, o maior campo de batalha vai ser na sua mente. O que nós temos sentido é uma urgência do Espírito Santo em formar uma geração, um grupo de pessoas, um corpo, uma noiva que tenha a mente forte. Que não se vende para qualquer pensamento, que não se vende para qualquer sentimento, que não deixa o propósito escorrer em meio a talvez um sentimento de indisposição. Sabe, semana passada a gente correu a maratona, a galera do Dunamis correu a maratona, agradeço muito as orações, galera que torceu por nós. Eu fiz um tempo horrível, mas glória a Deus. Nós corremos a maratona, eu corri 10 quilômetros. No ano passado eu tinha corrido 6 quilômetros e eu quase que morri. E esse ano eu falei, cara, 10 quilômetros. E aí, obviamente, eu não treinei nada, porque, não treinei, porque eu não fui responsável. Eu sei que não é um bom testemunho, mas eu não treinei nada e cheguei lá no dia e falei, bom, vamos correr, vamos lá, estou pronto. E eu não queria decepcionar meu time, de verdade eu não queria decepcionar meu time, e depois eu ia ter que vir aqui para a geração do reino, e eu falei, cara, vamos fazer essa corrida, não vou nem pensar besteira, não vou pensar nada, caramba, vamos correr, vai, só põe o tênis aí, vamos sair para correr. E deu tudo errado. Na noite anterior a gente foi para o Guarujá, aí depois a gente teve que ir para Bertioga, para uma ministração, a gente ficou lá até tarde, a gente voltou para o Guarujá, a porta estava trancada, com a chave para o lado de dentro, o elevador quebrou, a gente ficou até 2 horas da manhã na rua, às 4, no dia seguinte tinha que levantar para correr 10 quilômetros. Então era aquele dia que você ia falar, glória a Deus, minha vitória tem sabor de mel nesse dia, porque o negócio está feio aqui. Então foi um dia meio caótico. O meu trecho era de 10 quilômetros, eu falei, eu não vou garantir um bom tempo, eu vou fazer o meu melhor, mas uma coisa eu não aceito, eu vou correr 10 quilômetros e eu não vou andar nem um passo. A minha meta pessoal nesse negócio é correr, e eu vou correr 10 quilômetros, eu só vou parar se eu cair, mas eu vou correr 10 quilômetros. E aí então deu a largada e eu fui lá antes da largada, caindo uma chuva, vocês viram nos stories, talvez alguns de vocês acompanharam, tempestade assim, foram 6, 7 quilômetros desses 10 debaixo de chuva forte, muita chuva para todo lugar.
e o meu celular, ele tá com uma rachadura na tela, entrou água, molhou, parou de tocar, não tinha fone, não tinha como medir tempo, não tinha como medir distância. Então você vê que a história só melhora, né? Só vai ficando bom. Mas eu tava lá, vou correr meus 10 quilômetros sem parar, vou correr. E aí deu a largada, eu fui. E para encurtar a história aqui, eu corri os 10 quilômetros e eu fui andando, e durante todo o percurso eu tive que lutar contra a minha mente. Era como se fosse um ciclo. Eu olhava para aquele lugar e eu começava a pensar, putz, está chovendo demais, está chovendo demais, tá chovendo. Aí eu comecei a pensar, não, mas poderia estar muito sol, poderia estar muito sol, poderia estar muito sol. Então, tá ventando demais, não, mas poderia estar quente, poderia estar quente. E fui me convencendo de que eu ia conseguir os 10 quilômetros. E aí eu olhava para onde eu estava e falava, cara, acho que aqui já foram 5 quilômetros. Não, pensa que foi 500 metros, E eu fui, não, foi 500 metros. Aí eu ia me convencendo, orando, foi o período assim, orei os 10 quilômetros inteiro, Deus falou demais comigo, foi muito bom. Teve uma hora que eu trupiquei lá, porque tinha água muito, muito alta, assim, pisei, aí meio que deu uma arrastada, mas eu falo para vocês como testemunho, que em nenhum minuto eu corri nessa corrida, eu andei nessa corrida. Deixa eu corrigir. Em nenhum momento eu andei, eu corri os 10 quilômetros sem falhar um passo. E era isso que eu queria compartilhar. Glória a Deus, obrigado pela atenção de vocês. E eu estou compartilhando isso porque para mim foi uma superação. E eu não estava olhando o tempo, né? Eu estava só olhando tipo, tá bom, eu não posso parar de correr. E eu fui. A hora que eu tropecei lá, eu fiquei igual o velho, arrastando o pé assim, mas eu fui correndo. E de repente as pessoas começaram a sumir. E na minha cabeça, para não me desanimar, eu falei, nossa, eu devo estar indo muito bem, porque tá todo mundo para trás. Eu estou indo muito bem, tá todo mundo para trás. E durante a corrida, uma coisa que eu tive que fazer eu ia para os lugares, quando eu passava perto de alguém, se a pessoa ela ia mais rápido do que eu, ou se ela ficava para trás, eu tinha que cortar qualquer comparação. Porque eu chegava perto de alguém e eu falava, essa pessoa está mais rápido. E eu me via depois entrando no ritmo da pessoa que estava do meu lado. Se ela ia para trás, eu ia para trás. Se ela ia para frente, eu ia para frente. E na minha cabeça eu ficava cortando assim. Já viu a pastora Rosa orando aqui? Ela corta as coisas, né, no ar, no espírito. E eu fui fazendo igual ela, só que na cabeça. Eu falei, eu corto, eu não estou nem aí. Eu não tô com essa pessoa, eu vou cortar, eu não estou dependendo, eu vou fluir, eu vou correr aqui no meu ritmo, eu vou no meu ritmo. E sempre eu colocar na minha cabeça, constante, não para, constante. E quando eu cheguei lá, não tinha mais ninguém, nem os monitores estavam lá mais, não tinha cone, não tinha nada. Eu fui o penúltimo, eu não fui o último, eu fui o penúltimo. O último eu não vou falar quem foi, porque senão ele não toca mais bateria aqui nesse culto. Mas eu não sei quem foi, mas assim, o último, ele chegou bem depois de mim, mas eu fui o penúltimo. E todo mundo falando assim, onde você estava? Pelo amor de Deus, cadê você? E um monte de mensagem no grupo, a galera falando, cadê? A Cacau era quem ia correr depois e ela gritava, vai Kriegner. Ela me viu lá de longe e eu tipo, morrendo, mas cheguei. Ela falava, acelera, e eu não conseguia acelerar, não tinha perna mais, tinha fôlego, tinha nada assim. Mas eu cheguei sem andar em nenhum momento, correndo em todo o tempo. E o pessoal falava assim, e aí, como é que foi? Eu falava, eu não andei. O quê? Eu não andei. Era só isso que eu sabia falar, eu não andei. Era a minha satisfação de não ter andado em nenhum momento. E cara, sabe, isso ficou muito forte na minha cabeça. E foi algo que Deus usou muito durante essa última semana, de nós lembrarmos que somos nós quem mandamos a nossa mente. A gente não segue o comando da nossa mente. O nosso espírito é perfeito, a nossa alma não é perfeita, a nossa mente não é perfeita, o nosso corpo não é perfeito, mas o nosso espírito é perfeito. Então se eu quero andar em perfeição, se eu quero andar em algo que é bom, alguma coisa que vai me levar para mais perto do meu propósito, eu preciso andar no meu espírito e não na minha alma. Eu preciso andar no meu espírito e não na minha carne. Você pode falar, cara, é óbvio que você vai andar no espírito. É óbvio mesmo? Você se rende a qualquer pensamento que vem na sua cabeça ou você luta contra ele? Você se rende quando o pensamento vem na sua cabeça falando, cara, talvez você não precise se esforçar tanto. Calma, você tem que ter equilíbrio na sua vida. Não ora tanto assim não. Ou não vai tão fundo aí que você pode ofender alguém. Não fala, não seja tão veemente. Não seja tão posicionado. Calma, não fala nada agora não, segura. Sabe, às vezes existe sim uma questão de equilíbrio muito saudável, que a nossa geração precisa aprender. Mas cara, a maioria das vezes é o puro medo se disfarçando de sabedoria, e a gente precisa desmascarar isso.
A palavra que Deus me deu no ano passado, que guiou todo o meu ano, é: não chame de sabedoria aquilo que na verdade é medo. E a nossa geração é viciada em usar sabedoria e dizer: não, temos que ter sabedoria, quando na verdade você está se cagando de medo, você está com medo. Não é sabedoria, é medo. E aquilo que é medo não vem de Deus. O perfeito amor lança fora todo medo. A nossa mente, às vezes, ela traz para nós armadilhas que nos travam em lugares onde nós já não pertencemos mais. Nosso espírito fala: cara, o que você está fazendo aí? Você já saiu daí, Deus já te libertou daí. Por que você pensa desse jeito? Você pensa como se fosse um ano atrás. Você pensa como se você ainda fosse tão limitado. Mas olha só, o Espírito de Deus já te encheu. Ele já te fez tanta coisa em você. Mas você está ainda se comportando como se você estivesse na época que você não conhecia Jesus. Como se você estivesse na época que você não sabia que você poderia se mover em tantos sinais e maravilhas. Que você não sabia que você poderia tudo naquele que te fortalece. A gente precisa atualizar a nossa cabeça e começar a libertar a nossa mente e dizer: opa, peraí, não é o que minha mente diz que eu sou, é o que a Bíblia diz que eu sou, é o que o Espírito Santo diz quem eu sou. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. A gente precisa começar a lembrar dessas verdades que são absolutas e muito mais poderosas do que as mentiras que a nossa mente diz. Ah não, calma, não vai tão radical, não adora tão forte assim, não entrega tanto a sua vida, não, peraí, o seu salário inteiro, não, peraí, você vai pedir demissão, não, peraí, você vai abrir um trabalho, você vai abrir uma empresa, não, calma cara, você tem que ir com calma. Não, você não tem que ir com calma, você tem que ir com tudo para onde Deus está te levando. E a nossa geração precisa começar a aprender a guerrear. A gente está perdendo a paixão pela guerra. Nós estamos orando por isso e nós estamos sentindo uma urgência de Deus falando assim: se levante em guerra. Por toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê a guerra é presente. Nós estamos sendo ensinados de que a guerra não é algo bom. E eu não estou falando aqui da guerra dos Estados Unidos lá com o Afeganistão. Eu não estou falando dessas guerras humanas. Eu estou falando as nossas guerras. Lá em Salmos, a gente vê aqui o salmista falando: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. O Senhor é aquele que treina as minhas mãos para a guerra, Ele treina as minhas mãos para a batalha. Ele não te treina para ser passivo e ficar obedecendo os comandos da sua mente, cara. Ele te treina para vencer os comandos da sua mente. Ele te treina para mostrar para a sua própria cabeça que existe uma vontade maior, que existe um poder maior e que você consegue fazer muito mais. Eu não sei se está entendendo o que eu estou falando aqui, mas eu estou falando que a sua mente não te controla. A sua mente não manda em você. Ela manda em você se você for passivo o suficiente e se você for uma gelatina completa, uma ameba, cara. Você é uma ameba se você deixa com que cada pensamento controle a sua mente. Eu não estou falando que você precisa ser agressivo, que você precisa ser ofensivo. Eu estou dizendo: levanta e se posiciona. Levanta e começa a brilhar a luz de Deus, a glória de Deus que vai nascendo sobre ti. É mandamento, cara, a gente lê isso na Bíblia. Você não foi chamado para ser controlado pelos seus pensamentos. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, é nele em quem eu me refugio. É ele quem subjuga a mim e os povos. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a batalha, que treina as minhas mãos para a guerra. Nossa geração precisa retomar o gosto pela guerra. Eu passei agora, quando eu cheguei, eu passei lá no Shab Store e eu encontrei um livro chamado Generais de Deus. Quem já leu esse livro, Generais de Deus? É um livro muito legal. Se você não leu, eu recomendo que você leia. Tem a história de grandes pessoas que de fato foram generais de Deus. Pessoas que lutaram pelo Evangelho, lutaram por grandes romperes no corpo de Cristo. E na hora que eu passei por ali, e o Espírito Santo falou comigo: será que os seus filhos vão ler esse mesmo livro de Generais de Deus? Ou vai ter a história de novas pessoas sendo escritas numa nova edição? Será que os nossos filhos vão se inspirar pelas mesmas pessoas que inspiraram a nossa geração? Porque eu vou te falar uma coisa: nós nos inspiramos pelas gerações, pelos generais que mudaram a vida dos nossos avós, que mudaram a vida dos nossos pais, mas existe um gap aí. Será que os nossos filhos, eles vão olhar e falar assim: Catherine Kuhlman,
eles vão olhar para Amy McPherson, eles vão olhar para caras lá que foram no início de 1900, eles vão olhar para caras que estavam lá, pessoas que viveram e fizeram grandes coisas, mas lá em 1800. Ou será que eles vão saber, cara, existiu alguém em São Paulo, no Brasil, em 2019, que fez um avivamento acontecer? Será que a gente vai se levantar ou a gente vai continuar sendo preso pela nossa cabeça, pela nossa própria mente que diz, olha, eles pagaram um preço, agora você só flui na graça. Existe a graça, flui na graça, a graça não derrama suor. Mentira! A graça não exige nada de você, a graça exige tudo de você. A graça, ela exige tudo de você. Sim, o sangue de Jesus já comprou tudo, mas cara, para você acessar tudo aquilo que a graça tem, você precisa pagar um preço. Hebreus 6 diz que Jesus, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Jesus aprendeu obediência através do sofrimento. A nossa geração foge do sofrimento porque acha que é do diabo. Não, eu não vou ter dores, eu não vou ter aflições. Não, peraí, mas Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Por que a gente foge tanto daquilo que nos faz doer, mas que no final das contas vai nos fazer crescer? Uma vez que a gente então tiver a nossa mente dominada pelos princípios bíblicos, dominada por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, e a gente também conseguir de uma vez por todas eliminar toda a distração, nós vamos ser uma geração que vai perseverar. Sabe o que faz alguém ganhar a guerra? Não é necessariamente poder de fogo, não é necessariamente quão boas são as suas armas, não é necessariamente quão bom é o seu repertório espiritual. Na verdade, o que te faz ganhar a guerra é o quanto você consegue persistir dentro de um campo de batalha. Êxodo 17, anota aí para você ler depois. A gente vê a história de Moisés e Moisés ali trazendo Moisés ali junto numa batalha. Tem Josué, a gente tem Moisés e a gente tem todo o exército de Amaleque também contra o povo de Israel. E a gente vê aquela clássica história, enquanto Moisés, Arão e Hur, eles subiam no alto da colina, então Moisés erguia suas mãos, e enquanto ele mantinha suas mãos erguidas, o povo de Israel ganhava. Quando ele abaixava as mãos, o povo de Israel perdia e o exército de Amaleque ganhava. E até então que aqueles homens que estavam com ele decidiram e falaram assim, peraí, então você vai ter que ficar com a mão levantada, porque a gente quer ganhar essa guerra aqui, a gente vai segurar a tua mão, a gente vai pôr uma pedra, a gente vai segurar a tua mão. E porque ele ficou até a noite, até o dia se pôr, ele ficou com as mãos erguidas, então o exército de Israel ganhou. E a gente canta, né? A gente canta, é assim que eu luto minhas guerras, na verdade, a gente canta essa música, This is how I fight my battles, e a gente levanta as nossas mãos, mas cara, no dia a dia a gente abaixa as nossas mãos. No dia a dia vem uma tentação, vem um pensamento errado, vem uma fraqueza ou vem alguma coisa, e a gente simplesmente abaixa as nossas mãos e não mantém o exército avançando. No reino de Deus não tem estacionamento, não existe a opção P do câmbio, você não consegue park. Ou você vai dirigir, ou você vai dar ré, ou você vai para frente, ou você vai para trás. Não existe meio termo, não existe muro, não existe morno. Existe o morno, mas você sabe o que vai acontecer com os mornos, não é verdade? Falei os mornos, não os mormons. Vamos deixar claro aqui. Senão vai ter gente que uma vez me perguntou, os mormons vão ser vomitados? Não, os mornos vão ser vomitados. Só porque talvez estão gravando aí, né? Já viu hoje, tudo dá processo. Muito bom. Quando a gente tem esse posicionamento, então a gente começa a saber que, cara, se eu ergo as minhas mãos, eu ganho essa guerra. O quanto é que você tem erguido as suas mãos? De verdade, eu estou provocando você a pensar. O quanto você ergue as suas mãos para ganhar a guerra? Ou você acorda, se sente um pouco desmotivado e você segue o dia desmotivado. Nossa, que bom seria se o Senhor me tocasse hoje, tirasse um pouquinho essa minha desmotivação. Aí eu posto no Stories lá, com filtro triste. Aí eu mando e-mail, mando um WhatsApp para aquele contatinho, só porque eu preciso de um carinho, alguma coisa. Você vai indo para outros lugares procurando aquilo que você deveria encontrar em Deus. Hoje eu acordei mal. Uai, ora? Hoje eu acordei desanimado. Hoje eu acordei e tinha uma opressão no meu quarto. Expulsa!
Por que você vai ficar parado e vai ficar, tinha uma opressão no meu quarto? Mas já são 9 da noite, cara, você acordou que horas? 6 da manhã, você está até agora com isso? É tipo ter uma alface no teu dente, você não lidou com isso até agora, o que você está esperando? Só depende de você levantar suas mãos. Se você levanta suas mãos, você ganha. Se você abaixa suas mãos, o inimigo ganha. Se a gente não entender que a nossa mente ela está dependente do nosso espírito, e a gente começar a dominar a nossa mente, nós vamos continuar sendo uma geração covarde. Uma geração que não vai deixar nada para a próxima geração. E sabe o que a gente vai ter que, na verdade, fazer? A gente vai ter que pegar os nossos filhos daqui 20 anos, daqui 30 anos, e eles vão perguntar, eles vão falar assim: ah, mas espera aí, não tinha ninguém que se moveu lá? Eu lembro do Randy Clark, eu lembro do Bill Johnson, pai, eu lembro lá da Heidi Baker, eu lembro desses caras. Esses caras aí que quando você era jovem, eles já tinham 60 anos. Mas e aí, pai, da sua geração, dos seus amigos que iam lá para a igreja com você, que iam lá para o Vox, ninguém se levantou? Por que a igreja não avançou? Eu lembro que vocês falaram que a igreja se posicionou de um jeito como nunca antes, e que a igreja estava fazendo a diferença no âmbito político, que a igreja estava fazendo a diferença no âmbito social, mas e aí, não deu em nada, né? Que droga, será que existe realmente solução? E aí a gente vai ter que explicar isso para os nossos filhos. E com que cara você vai dizer: filho, mas você tem que lembrar que a gente precisava ser moderado, né? Filho, não seja tão radical. Não é que Deus vai reformar um país. Não, vai ter uma melhorinha aqui, uma melhorinha ali. Não, Deus quer reformar um país. Deus quer reformar uma nação. Deus quer levantar uma igreja. Mas é uma igreja que não é uma igreja que é vendida para os seus próprios pensamentos. Ele não vai dar poder para uma igreja que acorda mal e vai dormir mal. Ele não dá poder para uma igreja que vai ficar parado e falando assim: ah, que pena que eu acordei mal, perdi um dia da minha vida. Não, cara, ele vai dar poder para uma igreja que sabe o poder que tem, uma igreja que entende aquilo que ela pode fazer. Esse é o processo de santificação que nós estamos vivendo nesses 40 dias. Esse é o processo de separação que nós estamos vivendo nesses 40 dias. Ele vai eliminar as distrações e você vai ter que eliminar. Não vai sair sobrenaturalmente. As distrações, você vai ter que dizer: basta, aqui para você eu não olho mais, com você eu não falo mais, nesse lugar eu não vou mais, aqui eu não vou mais perder o meu tempo, eu vou focar naquilo que me leva para próximo do meu propósito. E você vai ter que tomar uma posição e dizer assim: eu não vou ser comandado por esse pensamento, eu não vou ser comandado por essa ideia, eu vou ser comandado por aquilo que o Espírito Santo me diz, a verdade que Ele libera sobre mim. E eu vou trabalhar para uma visão que é a longo prazo. Josué falou assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas diante de vós, no meio de vós. Ele não falou quais seriam essas maravilhas. Você leu aí alguma maravilha quando a gente leu Josué 3? Não. Ele falou: amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Que maravilhas? Maravilhas no meio de vós. Peraí, santificai-vos. Você está pedindo um preço alto para mim, para eu me santificar. Ele está dando a direção para o povo: santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas. Que maravilhas? Maravilhas para quem? Não tinha garantia pessoal de que eu ia receber maravilhas. Maravilhas no meio de vós. Ah, peraí, mas é maravilha para mim ou maravilha para o meu irmão aqui do lado? É para a pessoa que está sentada do meu lado ou é para mim? Não interessa, santificai-vos. Esse é o mandamento. É maravilhas que vão cumprir meu chamado? É maravilhas que vão me dar a minha banda gospel que eu sempre pedi para Deus? É maravilhas que vão fazer isso, fazer aquilo que eu sempre orei, que eu sempre busquei? Não interessa, santificai-vos, pois o Senhor vai fazer maravilhas. E é bom você ser encontrado pronto uma vez que o Senhor fizer maravilhas no seu meio. E o resultado disso, depois a gente lê no versículo 7, voltando aqui no versículo 5 de Josué 3, a gente vê Josué dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: olha só o versículo 7, olha só o que o posicionamento em santificação destrava. Hoje, o Senhor disse para Josué: hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como Moisés, assim serei eu contigo. Assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. O posicionamento em santidade e santificação hoje, olhando para as coisas que vão acontecer amanhã, destravam hoje
o poder e a autoridade que você precisa. Você estar no lugar certo hoje, pensando naquilo que vai acontecer amanhã, é mais poderoso do que você querer viver o amanhã hoje. Deus vem e honra o seu posicionamento. Sabe, eu preciso que você entenda isso muito claro. Quando ele fala santificai-vos, ele está dizendo hoje. Amanhã o Senhor vai fazer algo maravilhoso. Eu não sei o que é que ele vai fazer, eu sei que ele vai fazer algo maravilhoso. E porque Josué instruiu todo o povo a se posicionar dessa forma, então Deus vira para ele e diz: é hoje que eu vou começar a te engrandecer. A maravilha que eu tenho na sua vida não é para amanhã, é para hoje, porque você já está posicionado. Você já se posicionou, você já está se santificando, você já instruiu o povo a se santificar, então você agora vai receber essa grande maravilha que eu tenho para você. Você vai ser engrandecido perante os olhos de todo Israel, e todos vão saber que assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. A preparação para o amanhã destrava hoje o poder e a autoridade que Deus tem para você. Hoje você vive pelo quê? Será que se eu falar para você, cara, Deus vai fazer algo muito forte na sua vida quando você tiver 40 anos, você tem aqui 20, 22 anos, e eu falo, quando você tiver 40 anos, Deus vai fazer algo forte na sua vida. Será que isso muda a forma como você vive hoje? Ou você vai simplesmente sentar na cadeira e falar, quando eu chegar a 40 anos, daqui 20 anos, eu vou ver se o Kriegner deu profecia ou profetada. Cara, se você tem promessas para o amanhã, e você não faz nada hoje, em posicionamento, as promessas de Deus são condicionais. A promessa que Deus tem para Monte Sião é condicional. A promessa que Deus tem para o Dunamis é condicional. As promessas que Ele fez para Monte Sião lá atrás foram condicionais. E porque elas foram bem cuidadas, houve uma boa mordomia, a gente vive o que a gente vive hoje. Monte Sião, a gente olha para uma igreja que começou em 77, de 77 a mais ou menos 2008, 2009, ela sempre girava ali em torno de 300 membros. Eu sei lá, a gente deve ter mais de 300 pessoas aqui, não é? Tem mais de 300 pessoas aqui, é que eu sou ruim de conta, então mas tem mais de 300 pessoas aqui. O preço que foi pago foi muito alto. Vocês ouviram a pastora Sara contando a história dela aqui outro dia no painel. O preço que foi pago foi muito alto. Não foi só para 300 pessoas. Não foi só para o mover que aconteceria num bairro, na Vila Suzana, no Morumbi. Tanto não foi que o Descent está chegando aí. Tanto não foi que o Dunamis está aí. Tanto não foi que várias e várias igrejas já estão sendo edificadas por aquilo que sai a partir desse lugar, a partir do que é pregado nesse púlpito. Quantos estão aqui e são de outra igreja? Você não é membro da Monte Sião. Olha só, quantas mãos levantadas. O preço alto foi pago lá atrás. Essa casa é uma casa que está acostumada a pagar a conta, mas não espera pela recompensa. Essa casa é uma casa que está acostumada a viver na expectativa daquilo que vai acontecer amanhã, sem olhar se o preço de hoje é caro demais. Existe algo errado quando a gente começa a falar, Deus, o Senhor vai fazer algo muito forte hoje à noite, então está aqui o meu preço. Isso é mercado, isso é mercadoria. Deus não funciona desse jeito. Quantas libertações você quer hoje? 15? Então são 3 jejuns. Quantas pessoas você quer na conferência Voz de Sião? A gente quer 2.000 pessoas. Então aqui, são 3 jejuns, 40 dias de oração, faz ali um relógio de oração, muito bom. E uma dança no palco. Não é isso. Não é assim que funciona. Ele fala, você vai pagar o preço, você vai dar tudo que você tem, e eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Que maravilhas? Não sei, não interessa. Você me ama ao ponto de pagar o preço, sem saber qual vai ser a recompensa? E se eu te falasse que talvez talvez não, com certeza, a maior recompensa que você vai ter, você não vai ver em vida? Eu tenho claro isso. Eu sei os sonhos que eu tenho, que Deus colocou no meu coração a respeito do Brasil. Eu sei os sonhos que Deus colocou no meu coração a respeito da política. Eu sei os sonhos que Deus colocou no meu coração a respeito da igreja, especialmente na parte de oração. Mas eu tenho certeza que nada vai se igualar a eu ver as minhas gerações, eu sendo a primeira geração de convertido da minha família, e as minhas gerações seguindo esse mesmo caminho. Isso só para começar, Deus já deixou claro para mim. Uma vez eu tive um encontro com Deus, foi forte demais, e Ele falou para mim, aquilo que você vai viver não chega nem aos pés do que os seus filhos vão viver. Os lugares que você pisar não chega nem aos pés dos que os seus filhos vão pisar. Isso para mim eu tenho muito claro.
E a Monte Sião sempre teve isso claro. Essa noite é um call to action. Essa noite é uma chamada a você cair na realidade, a você não ser levado, como a Bíblia fala, como nuvem sem água, que qualquer vento leva de um lado, leva para o outro. Ou como trigo que é leve e vai de um lado, vai para o outro. Qualquer ventinho afasta. Uma hora você está quente, uma hora você está frio. Uma hora você vai para frente, uma hora você vai para trás. Uma hora você é avivado, outra hora você já não é mais avivado mais. Uma hora você está queimando por Jesus, outra hora você está depressivo. Uma hora você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Uma hora você acredita que Deus tem um propósito, outra hora você não acredita que Deus tem um propósito. Uma hora você está apaixonado por aquela menina, outra hora você está apaixonado pela outra menina, outra hora você está apaixonado por ninguém. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você não quer mais nada. Uma hora você quer trabalhar, outra hora você não quer trabalhar. Você entende que o seu trabalho é adoração, outra hora você quer ficar dentro da igreja orando o dia inteiro. Cara, não é assim que funciona. Não é esse o preço que Deus espera de você. Na verdade, o preço que Deus espera de você é um preço ainda mais alto, mas com distração e sem uma mentalidade focada, e ainda olhando para as coisas que são passageiras, pensando com uma visão curta, a gente não vai chegar lá. Só faz sentido viver o que Deus está colocando diante de nós se nós tivermos uma visão longa, de longo prazo. Sério, Vox, a gente precisa entrar num lugar em que a gente sabe que cada oração que a gente fizer nesses 40 dias, cada oração que a gente fizer no nosso tempo secreto, cada oração a partir de agora vai contar para aquelas crianças que hoje estão lá no 5.2. Porque foi assim que Monte Sião começou. Um bando de universitário apaixonado por Jesus, japoneses, cantando, dançando, queimando no Espírito Santo. Foi assim que Monte Sião começou. Não tem segredo. Foi todos eles que você vê hoje: pastora Rosa, tia Sueli, pastor João, pastora Sara, todos esses que você vê hoje. Estava lá o pastor João com a guitarrinha dele, cantando. Vocês viram nos vídeos. Foi assim que Monte Sião começou. Eles não mediam qual é o preço que eu tenho que pagar. Eu não sei o que vai vir em troca, mas eu vou pagar o preço. E está faltando a nossa geração assumir esse posicionamento. Para isso a gente precisa se livrar das distrações. Isso significa libertação em muitos casos. E é o que vai acontecer aqui agora. Para isso vai requerer de nós pensar a longo prazo. Isso significa você abrir a sua mente. Isso significa você colocar os seus sonhos diante de Deus. E para isso vai requerer você dominar a sua mente também. É esse período que a gente vai viver nesses 40 dias. É esse período, esse é o convite que tem para quem está fazendo parte disso. E todo mundo está fazendo parte disso. Eu não sei se você percebeu, alguém que percebeu alguma mudança no ambiente espiritual ao seu redor ao longo desta semana? Você pode ser sincero, se você não percebeu, não precisa levantar a mão, mas você percebeu que algo mudou. Cara, você está debaixo de uma influência, algo que está acontecendo aqui nessa igreja e que só vai aumentar. E isso é bom, mas é um chamado que Deus tem para nós. É um chamado que Deus tem para nós de pagar um preço sem olhar para a recompensa. A gente paga a conta, mas talvez a gente não vai comer. Vou pagar a conta inteira aqui, mas eu não vou experimentar nem a entrada desse restaurante. Faz sentido? Não faz, mas é o que Deus está nos chamando. Santificai-vos, pois eu farei maravilhas no meio de vós. Amanhã eu vou fazer maravilhas. Amanhã essas maravilhas vão chegar. Mas hoje a gente tem uma lição: santificação, separação, posicionamento, foco, perseverança. Será que as gerações futuras, elas podem contar que o Vox vai manter os braços levantados? Ou um dia elas vão lamentar e falar assim: putz, meu pai não conseguiu manter o braço levantado, e é por isso que eu estou lidando com coisa aqui que já poderia ter sido resolvida lá atrás. Quantos líderes do corpo de Cristo que a gente tem hoje no Brasil, que a gente olha com admiração e muito respeito. Sabe, eu tenho frequentado, e eu encerro com isso, eu tenho frequentado várias reuniões que tem líderes tanto do lugar da política, quanto também líderes que foram grandes generais aí de oração e de intercessão. E sabe uma coisa que eu vejo muita autoridade, eu vejo muita paixão, eu vejo muita coisa boa acontecendo, mas uma coisa que eu não vejo são discípulos. São raros aqueles que têm discípulos, pessoas que levam e falam assim: ó, tá aqui a próxima geração.
A gente vê grandes homens que estão lá respeitados, respeitadíssimos, mas e depois dele, quem que vai assumir o ministério? E depois dele, quem é que vai cumprir o papel? Porque ele vai morrer. E depois de que ele morrer? Ela vai morrer. E depois que ela morrer, quem vai assumir o papel que ela assume hoje na nação? Quem vai cumprir esse papel? Quem ele preparou? Quem ele discipulou? Nós precisamos fazer algo pela próxima geração. Está na nossa mão. Muitos de nós, a gente tem um negócio que a gente fala assim, cara, eu não tenho ninguém que veio antes de mim e que me levanta. Às vezes a gente olha e fala, cara, eu não tenho ninguém que pôde me colocar lá naquele lugar. Eu não tenho ninguém que me cuidou, que me discipulou, que me tratou. Tem muita gente que sente essa ausência, porque de fato é um problema no corpo de Cristo, a falta de paternidade e discipulado. A gente forma líderes, mas a gente não forma discípulos. Mas chegou a hora, já tá bom, já deu. Você não teve pai na fé, você não teve um discipulador na fé, você não teve alguém que te levantou para aquele lugar, você teve que construir o teu caminho pela graça de Deus. Glória a Deus que você fez isso. Agora seja esse pai para alguém, seja essa pessoa para alguém. Muda a sua mentalidade de reclamação e faz agora, eu vou ser então. Eu não vou me perguntar quem é que vai me levantar, eu vou começar a perguntar a quem eu vou levantar, a quem eu vou colocar nesse lugar. Ah, mas eu tenho 22 anos, arruma alguém de 12, começa a discipular essa pessoa. Ah, eu tenho 19, arruma alguém de 9, começa a discipular. Alguma coisa você pode passar para um moleque de 9 anos. Ah, eu tenho pouco tempo de convertido. Não interessa, cara, faz alguma coisa pela próxima geração, para que essa próxima geração não passe pelo aquilo que a gente está passando hoje. Existe uma urgência em levantar a nossa geração jovens. Nós jovens, nós somos adolescentes, nós não somos velhos, nós somos jovens. Existe uma urgência de Deus e nós precisamos dizer sim. Falando não para as distrações, falando não para a nossa própria mente, falando não também para tudo aquilo que nos encurta a nossa visão. Mas dizendo sim, sim Deus, eu vou me santificar, sim, eu vou me preparar. Essa é a recompensa. Isaías 52 fala que os atalaias são aqueles que permanecem na muralha, aqueles que permanecem na torre de vigia, e eles contemplam de perto, olho a olho, a volta de Jesus a Sião. A maior recompensa de você ser alguém posicionado, o atalaia é alguém posicionado. A maior recompensa de você ser alguém que está ali de pé, firme e forte, perseverando, é que você vai ver, olho a olho, o Senhor voltando a Sião. Contemplar Jesus olho a olho. Contemplar a volta dele. Essa é a nossa maior esperança. Fica de pé no seu lugar. A gente vai orar agora. E eu espero que tudo isso esteja fazendo sentido aqui com você. Eu sei que eu passei alguns minutinhos, mas eu vou orar e aí a gente vai encerrar. Permaneça aqui. A banda pode subir. Nós vamos orar para que, em primeiro lugar, a gente seja ousado o suficiente para dizer não para as distrações. Dizer não para tudo aquilo que trava e que disputa a atenção do nosso coração. E eu não vou pedir para você orar, você vai orar se você quiser. Porque não tem como eu forçar você a fazer isso. Esse é um convite. A Amy da Jocum, ela é uma profeta de Deus, ela é alguém que ouve muito a voz de Deus, e ela veio há um tempo atrás e ela falou lá na Monte Sião do Morumbi, ela pregou, ela disse, existem certas coisas que são mandamentos, existem outras coisas que são convites. A questão para você não pecar é um mandamento, é óbvio, a gente não precisa nem discutir. Mas o fato de você largar a mão das distrações e pagar um preço maior por algo que está por vir, que você ainda não entendeu 100% o que é, isso é um convite. E você aceita se você quiser ou se você não quiser. Mas se você quiser, só levanta suas mãos e começa a dizer, Espírito Santo, som do meu coração nessa noite aqui agora. Vem com o teu poder, a tua autoridade sobre mim. Som do meu coração e vê se há em mim algum caminho enganoso, algum lugar onde eu tenho dedicado mais atenção do que ao Senhor, algum lugar que tem competido com a tua atenção agora. Uau.